Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para a segunda parte da nossa entrevista sobre Covid longa. Só que agora a gente vai fazer a relação com o exercício físico. E hoje eu tô aqui com o Igor. Tudo bom, Igor? Tudo bem, Renato? Prazer estar de volta e vamos dar sequência aí com esse papo. Então agora, para quem está aí do outro lado, falar sobre o Covid longa associado ao exercício físico. E para a gente já iniciar esse bate-papo, como que é feita a avaliação inicial com o paciente de Covid longa, para a gente definir aí qual vai ser o protocolo, como vai ser essa reabilitação, como a gente faz essa avaliação inicial? Como eu mencionei no último episódio, no mundo ideal é que o paciente antes obtenha já uma liberação médica e muitas vezes o que acaba sendo utilizado é o teste de esforço, né, o teste ergométrico. No mundo ideal de verdade, padrão ouro que a gente gostaria de ter é a ergospirometria, né? Mas tanto com a ergospirometria quanto com o ergométrico, você já consegue definir algumas zonas de intensidade para o treinamento a partir do limiar ventilatório, no caso da ergospirometria, ou na frequência cardíaca, né, no teste ergométrico. Mas como eu falei, alguns pacientes às vezes não conseguem obter a liberação médica, né, ou realizar esses exames tão cedo, né, por mais que obtenha a liberação médica para realizar atividades de baixa intensidade ou intensidade leve a moderada. Então, o que a gente pode realizar é testes simples que a gente já realiza na nossa rotina, né, como profissionais de educação física. Por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos não é um teste que exige um grande espaço, você consegue realizar em locais em qualquer local, acredito eu, dá para se adaptar e realizar um teste de caminhada de 6 minutos, e aí você pode monitorar junto, se tiver o oxímetro, na saturação de oxigênio desse paciente, ver alguns parâmetros mais específicos. Existem outros testes, como, por exemplo, o teste de 12 minutos, né? O teste de corrida de 2,4 km, dependendo do paciente, do estado funcional do paciente e dos sintomas que ele apresenta, a gente pode talvez pensar em aplicá-los também. Outros testes, por exemplo, para capacidade física, de força, funcionalidade, a gente pode pensar no próprio teste de um RM, de uma repetição máxima, para pensar justamente na progressão da intensidade de acordo com o máximo que ele consegue levantar de peso dentro dos exercícios planejados para esse paciente. Testes mais simples, como o de sentar e levantar da cadeira, o teste de levantar e ir, né? Tem diversos testes aí que acredito que todos os profissionais de educação física conhecem e que são simples de se aplicar e utilizar depois para planejar a progressão, né? Pensar um programa e planejar a progressão do treinamento desse paciente. E um outro que eu vou dizer mais como uma ferramenta auxiliar que a gente acabou utilizando no meu projeto, foi a escala que foi desenvolvida para avaliar o estado funcional pós-Covid, né? A escala chama Post-Covid Functional Status Scale, a escala de status funcional após a Covid. E ela é uma escala bem simples, com diversas perguntas de resposta sim ou não, e no final ela te dá um score correspondente a comprometimento grave, moderado, leve, muito leve, ou ausência de comprometimento funcional. E aí você pode até utilizar como uma ferramenta auxiliar, né, para avaliar esse estado funcional do paciente e ver como ele está progredindo também, melhorando ao longo das semanas, né? Então, no episódio anterior, você falou os cuidados que o paciente, tanto o profissional, tem que tomar antes da atividade física. Agora você comentou da avaliação inicial. E aí eu estou vendo o aluno progredir. Como eu vou monitorar esse progresso? Como você recomenda? Só uma coisa que eu acho que acabei esquecendo de mencionar também, Renato, nos cuidados. Como eu falei, esse paciente muitas vezes vai ter comorbidades que às vezes ele já tinha antes da doença ou se desenvolveu depois da doença, né? E um dos cuidados também deve ser com relação ao uso de medicamentos associados a essas comorbidades, né? Então, pacientes com hipertensão ou diabetes costumam fazer uso de medicamentos que vão alterar tanto a glicemia quanto a pressão arterial. Então, tem que tomar cuidado também com o momento exato do uso dos medicamentos, né? O monitoramento. O monitoramento, Bom, para a progressão do treinamento, o monitoramento a gente pode realizar como deve se realizar com qualquer outro paciente, né? Então, a gente deve reavaliar o paciente periodicamente para ver como que ele está progredindo e, com base nisso, você consegue ajustar o protocolo de treinamento dele de acordo com as necessidades que ele ainda apresenta ou de acordo com as capacidades que agora ele está apresentando.
Uma ferramenta que a gente utiliza bastante para monitorar também o treinamento e a progressão na escala de percepção subjetiva de esforço, né? A gente tem a escala de Borg de 6 a 20 ou a CR10 e a gente consegue determinar, como eu falei também no episódio passado, né? O início do exercício deve ser de forma gradual e progredindo ao longo das semanas, né? Então você consegue monitorar como que está a intensidade com relação à percepção subjetiva do indivíduo, né, do paciente, para os exercícios que ele está realizando. Então se reavalia ao final de cada exercício e você vai ajustando também ao longo das semanas, tanto o volume do exercício quanto a intensidade, para ir progredindo de acordo com o planejamento inicial. Eu mencionei agora há pouco a escala de status funcional pós-Covid, ela também pode ser utilizada como uma ferramenta auxiliar para monitorar a progressão desse paciente. Então, são ferramentas assim simples que a gente tem, né, que pode ser utilizadas. No episódio anterior você falou um pouco do trabalho de força até para o ganho de massa muscular, né? Que ele tem essa perda, principalmente em quem está hospitalizado. Como que a gente vai fazer esse exercício de alta intensidade para obter benefício? É realizado exercício de alta intensidade? Como eu mencionei também, algumas vezes, né, no episódio passado e já hoje, o ideal é que a gente comece de forma gradual, partindo de uma intensidade bem mais leve, né? No meu projeto, a gente partiu inicialmente nas primeiras semanas de uma intensidade na escala de PSE entre 6 e 20, né? Da Borg de 6 e 20. A gente partiu de uma intensidade próxima a 9 a 11, que é uma intensidade considerada fácil, e a gente só foi chegar perto de uma intensidade mais elevada, então treinamento de alta intensidade, lá pelas últimas semanas. Era um protocolo de 16 semanas, onde a gente focou entre 15 e 17, não era nem o máximo, né? Então era ainda uma intensidade mais elevada, mas não se aproximava do máximo que o paciente conseguia tolerar. Tem trabalhos sendo publicados, como eu falei também no episódio passado, começou a se publicar mais agora acerca dessa temática, e eu não vi ainda nenhum trabalho que utilizou intensidade alta no treinamento, né? Teve um grupo espanhol que publicou 2 estudos com treinamento dentro do laboratório mesmo de pesquisa, então era um treinamento supervisionado, mas planejado para ser numa intensidade baixa, moderada, tanto treinamento de força, né, eles utilizaram aproximadamente 50% de um RM, e o treinamento aeróbico, que era realizado 3 vezes na semana, 1 vez por semana, era intensidade baixa, contínua de 30 minutos, e 2 vezes na semana de intensidade moderada intervalada, né? Então era como se fosse um HIIT, mas de intensidade moderada. Então, e também 8 semanas de duração, e mesmo assim com baixa intensidade, né, intensidade mais baixa, eles obtiveram resultados bem positivos para o ganho de força e funcionalidade muscular. Para o ganho de massa muscular, a gente tem visto, né, na literatura que você não precisa necessariamente treinar em alta intensidade, né? Você treinar em baixa intensidade, falando percentualmente, né, no percentual do máximo que o indivíduo consegue realizar. A intensidade baixas a moderada já é suficiente para levar um ganho de massa muscular, quando realizada próximo à falha muscular, mas nesses pacientes que tiveram COVID, que tem COVID longa e tiveram uma COVID mais grave na fase aguda, já tem uma tendência de você começar a recuperar essa massa muscular com o tempo. A gente publicou um estudo também no ano passado demonstrando que aqueles pacientes que perderam mais massa muscular não recuperam toda a massa muscular depois de 6 meses, mas tem uma leve recuperação, e acredito que com exercícios essa recuperação tende a ser mais rápido. E conforme o treinamento for progredindo ao longo das semanas, lá no final do planejamento, quando você começa a se aproximar já desse período onde se planejou inicialmente uma intensidade mais elevada, aí você vai conseguir observar benefícios um pouco maiores. Mas deve-se destacar, né, que mesmo com intensidade mais baixa já seria possível, sim, ter grandes benefícios. Você comentou que seu estudo não chegou ao máximo, mas queria que você comentasse quais são os riscos, então, tanto em volume quanto em intensidade, de eu fazer exercício aí em excesso. Se a gente for pensar, né, naquela condição que a gente comentou no episódio passado, da exacerbação de sintomas pós-esforço, né,
Principalmente para esse paciente, o risco do excesso está associado a algo que se aproxima do que a gente conhece pela overtraining, né? Então, o paciente, ele se inicia, né, de uma condição ótima, ele realiza o treinamento. Na condição normal, o que aconteceria? Você tem esse desgaste, você recupera antes da próxima sessão, ou recupera até além da condição inicial, para o próximo estímulo, você tem o desgaste, mas depois você recupera e vai acumulando os benefícios e ao longo do tempo você vai adaptando, né? Nesse paciente com a exacerbação dos sintomas, o que pode acontecer é você partir da condição ótima, você tem o desgaste, não recupera, tem mais desgaste e você começa a acumular cada vez mais fadiga, né? Então, um dos riscos está associado justamente a isso. E como eu falei também, os estudos, eu acredito que foi no episódio passado, né? Mas os estudos que a gente tem visto têm utilizado as frequências semanais, por exemplo, em torno de 3 sessões por semana, nada muito além disso. Não precisa ser um protocolo com grandes frequências para você começar a ter benefícios. E mesmo esses protocolos, eles progridem em volume e intensidade, não só na intensidade. Então, geralmente começa com o exercício aeróbico, uma duração menor e ao longo das semanas vai aumentando. Então, parte de 15 minutos por semana vai aumentando de 15 minutos por sessão e vai aumentando para 30, às vezes mais. E no treinamento de força, de fortalecimento, às vezes começa com uma série mesmo, ou 2 séries para o exercício. No caso do meu protocolo, a gente começou com 3 séries já, e ao longo das semanas, né, dependendo de como o paciente progredia, ia aumentando para 5 séries, né? Então, como você comentou, então a importância do profissional de educação física para ele periodizar e ter esses resultados, porque através da supercompensação ele vai começar a ter esses ganhos. Sim. E não ter esse desgaste, entrar no overtraining, que ele pode até entrar no platô, né? De fazer atividade física e não ter melhora nenhuma, não ter benefícios, né? Acho que esse é um dos principais pontos pelo qual deve ser, independente de você ter Covid longo ou não, né? Mas é sempre procurar fazer exercício com um profissional de educação física. Tem alguns trabalhos já demonstrando, indivíduos saudáveis mesmo, que quando você faz o treinamento supervisionado ou não supervisionado, com supervisão o resultado é melhor, né? E só que a gente fala, né, que são trabalhos de longo prazo, né? Mas geralmente o máximo de semanas que a gente observa na literatura é 12, 16 semanas, porque muitas vezes é inviável você conseguir manter um protocolo, um projeto muito grande por muito tempo, né, com tantos pacientes ou voluntários, né? Se fosse apostar, se tivesse duração ainda maior, eu diria que esses pacientes, esses indivíduos, né, voluntários que treinam sozinhos, eles iriam estagnar em algum momento. Porque a tendência que a gente observa é que depois de um determinado momento, né, do treino, o cara que está lá na academia mesmo, ele tende a acostumar, fica fazendo o mesmo treino para sempre, se deixar, né? Então, nunca vai ajustar carga, nunca vai progredir. Então, essa importância também de ter um profissional para ajustar de acordo com a sua progressão, né? E nesse tempo aí que a gente não tem aglomeração, porque a gente ainda vive em pandemia, muita gente falando que não, mas a gente ainda tem esse perigo aí da aglomeração. É possível fazer exercício em casa? Você já fez? Como que é esse seu projeto? Conta aí. Justamente por conta da pandemia, a gente começou meu projeto durante a primeira onda ainda da Covid. Então, a gente tinha essas medidas de distanciamento social, de lockdown, não dava para ficar trazendo o paciente para treinar no ambiente hospitalar, né? Isso era impossível, porque está oferecendo maior risco de infecção aos pacientes, né? De reinfecção no caso, e para as outras pessoas que estão no ambiente, porque não dá para também aglomerar. Então, a gente planejou, né, todo um protocolo para ser realizado em casa. E talvez surpreenda algumas pessoas, você não precisa de nada sofisticado. Então, a gente fez exercícios utilizando materiais de uso comum, porque a ideia era justamente que a gente não precisasse fornecer nada para os pacientes e nem que eles tivessem que comprar algum material, né, para não trazer mais gasto para eles. Então, a gente adaptava com o que tinha em casa. Cadeira, balde, saco de arroz, de feijão, garrafa PET, o que tivesse a gente usava para adaptar, sempre realizando exercícios para grandes grupamentos musculares, então fazia agachamento, ou para o paciente que tinha mais limitação, sentar, levantar da cadeira, flexão de braço no chão, ou para aquele que estava mais limitado na parede, né? A gente consegue adaptar diversos exercícios
de diversas formas e tinha também uma progressão de exercícios, né? Como eu falei, a gente usou aquela escala, né, de comprometimento funcional, de status funcional pós-Covid, então aquele paciente que era classificado com inicialmente, né, com comprometimento grave, às vezes nem o sentar e levantar da cadeira ele conseguia fazer. Então a gente fazia exercícios mais simples mesmo, como, por exemplo, ficar apoiado na parede por questão de equilíbrio, mais segurança, mas simplesmente levantar a perna, né, mais ou menos na altura do quadril, tentar manter por um período, fazer algumas repetições assim, já era suficiente para que ele começasse a ter benefícios, melhorar a sua capacidade funcional, para que a gente conseguisse progredir para outros exercícios mais complexos, né? Mas assim, nada sofisticado. Coisa, arroz com feijão, bem simples. Você trouxe muita evidência científica até o momento, muitos números, muitos estudos, muitos protocolos, mas eu acredito que esse agora você não vai ter estudo, vai ser muito da sua vivência. O que você sentiu você dar essa prática online e essa prática presencial? Existe diferença de resultado, de retenção, até de motivação desses alunos? O que a gente percebe é que para o paciente que está mais comprometido funcionalmente, que está com mais sequelas da COVID, ele tende a aderir melhor, porque ele percebe, né, conforme ele vai fazendo os exercícios, que ele começa a melhorar mais e ele adere melhor à intervenção remota, né? Conforme ele vai melhorando também, lá no final da intervenção, às vezes começa a faltar em uma sessão em outra, mas no geral, por justamente ter visto todos esses benefícios, é o paciente que adere melhor e fica mais com você até o final. Os pacientes que inicialmente já tinham um comprometimento menor, a aderência às vezes era pior mesmo, muitas vezes até porque ele já tinha retomado o trabalho, tinha outros compromissos, e aí, dependendo da rotina dele, ele não conseguia encaixar, o que às vezes pode até soar estranho, né? Porque você está treinando em casa no momento que você pode, então... mas era uma das principais barreiras que eles relatavam, era justamente por conta de trabalho e outros compromissos que eles já tinham. Mas a minha percepção, né, individual, eu acho que o treinamento supervisionado ao vivo, né, com você com o paciente, ou você com o seu aluno na academia, no hospital, onde quer que seja, geralmente é melhor, não só a aderência, mas como os resultados, né? Mas, ainda assim, o treinamento em casa com supervisão remota, acho que pode ser, sim, uma ferramenta a mais para o profissional de educação física utilizar, talvez como uma transição, né? Para o paciente que nunca fez exercício, começar a fazer, então não precisa sair de casa, é algo simples da gente implementar, é um primeiro passo para ele começar a já ter alguns benefícios e dependendo do quão comprometido ele está, né, ele já começa a colher esses benefícios em casa antes de ir para um treinamento um pouco mais intenso, um pouco mais que exija um pouco mais dele em um centro especializado com supervisão. Porque outro detalhe que acho que eu acabei não dando, mas mesmo esse protocolo realizado em casa, no nosso estudo, em outros estudos também que saíram, teve um trabalho também brasileiro do grupo do professor Manuel Sciolac, né, que eles também utilizaram treinamento físico domiciliar. A gente não viu nenhum efeito adverso associado ao treinamento em casa, né? Então, se provou até agora bastante seguro, então pode ser uma ferramenta a mais para a gente utilizar para a transição desse paciente ou iniciar uma intervenção com exercícios físicos, né, mudança de estilo de vida que talvez ele não tenha. Então seria até uma ferramenta interessante para os profissionais de educação física. Você tem aquele aluno que às vezes ele viaja, ele tem um compromisso, e se você conseguir planejar bem, você consegue manter uma rotina de treino mesmo à distância, que antes a gente não executava antes da pandemia, né? Então mais uma ferramenta para os profissionais aí. Isso acabou vindo como uma consequência da pandemia, mas eu acho que é uma tendência que vai se manter daqui para frente. E quais recomendações para pacientes com Covid longa que queiram iniciar uma rotina de exercício, seja em casa, seja na academia, seja no parque? Então, eu vou reforçar sempre aquele ponto de, primeiro, procurar obter liberação médica, né? Principalmente se você tem sintomas relacionados, né, a algum comprometimento cardiovascular. Né? Muitas vezes, né, a gente sabe que a hipertensão e diabetes, por exemplo, são condições de saúde muito prevalentes e que boa parte dos pacientes nem sabe que tem.
né? A gente chama de doenças silenciosas, porque o paciente só vai descobrir, às vezes, quando vai fazer algum exame de rotina, nem sabia que tinha. Então, isso, como eu falei, são condições que estão aumentadas, né, a sua incidência na COVID longa. Então, é importante você também procurar obter liberação médica, não só pensando nos sintomas que você tem, mas alguma eventual condição que pode ter surgido junto com a doença, né? Outra recomendação, procurar sempre um profissional de educação física capacitado, porque esse vai ser o profissional que vai conseguir te avaliar e planejar um treinamento individualizado de acordo com as suas necessidades e demandas e progredir de acordo com a sua evolução dentro do protocolo. Cuidados adicionais, né? Como eu já falei, do uso de medicamentos, monitoramento de sintomas deve ser feito também, principalmente pensando na questão, né, da exacerbação desses sintomas pós-esforço, mas pensando durante a atividade física, dependendo do sintoma que você apresenta durante a realização de esforço, pode indicar algum outro comprometimento que mesmo que você tenha tido liberação médica, pode ter passado despercebido, né? Então, é sempre importante estar atento a todas essas questões. E além do médico, do profissional de educação física, tem mais algum profissional da saúde que você recomenda ele também fazer esse acompanhamento aí nessa COVID longa? Nutricionista me parece algo bastante importante, porque um dos gatilhos que foi identificado para a exacerbação de sintomas é a falta de um estado de hidratação inadequado. Então, às vezes, você pode não estar tendo uma alimentação correta. Eu tive alguns pacientes, inclusive, que ainda apresentavam desnutrição após a COVID, principalmente, como eu falei, eu trabalhei no meu projeto com pacientes que tiveram COVID grave e crítica, né? Então, eles ficaram em UTIs do HC. E uma das queixas que eles me relatavam depois, né, da alta era justamente a perda de fome. Então, desnutrição, e que a gente já sabe também que é um problema na população mais idosa, né? Que eles também perdem fome, tendem a comer menos, isso pode ser algo que prejudica também a recuperação do paciente. Então, o nutricionista me parece ser bastante importante. Ansiedade e depressão também são dois sintomas muito prevalentes, então procurar um terapeuta, né, um psicólogo, ou às vezes até um psiquiatra pode ser uma opção. Assim, profissionais de saúde em geral tem que ter um acompanhamento, acho que multidisciplinar na COVID longa, porque é fundamental realmente, né? E a principal forma de você não obter o COVID longa é você não ter o COVID, né? Você não Sim. ser infectado pelo COVID. E queria dizer a importância agora da atividade física para essa contaminação do COVID. Como você enxerga, então, isso antes do COVID longa ainda, que dá para a gente até prevenir a pessoa nem se infectar? A gente gosta de falar, né, que a atividade física, a gente observou que sim, ela ajuda a proteger da infecção, mas ela não impede, né, que você tenha infecção. Então, mesmo quem realiza atividade física, quando for realizar, tomar os devidos cuidados, né, de distanciamento, uso de máscara se você estiver em locais que tem muita aglomeração, local fechado, né, procurar se exercitar em locais mais ventilados é recomendado. E não deixar de tomar as vacinas, né, que a gente sabe que não só protegem, né, da COVID, principalmente de você desenvolver uma COVID mais grave, e algo que a gente observou também, né, um estudo publicado agora pelo nosso grupo, né, do Hospital das Clínicas, a atividade física melhora também a resposta vacinal. Então, acaba somando, né, um adiciona ao outro. Até o presente momento, 85% da população brasileira tomou a primeira dose, 80% a segunda dose, e aí a gente cai para 50% para a dose de reforço, né? Que é aí mais para poder enfatizar a importância aí da vacinação, a importância da vacinação associada à atividade física. Então, a doença ela não acabou, ela continua aí. Então, a importância da vacinação, a importância da atividade física. Uhum. Eu tenho... como, né, só para complementar, né, como acho que ficou bem claro, né, nesses 2 episódios, não é só uma gripezinha, né? Como muito se falou. Ela pode ser muito grave na fase aguda e principalmente depois também. Ela, por mais que, né, se a gente observar que muitas pessoas acabam sobrevivendo, a taxa de sobrevivência à COVID
Acho que está hoje em torno de 99%, então muitas pessoas sobrevivem à doença, só que elas continuam apresentando diversas sequelas no longo prazo, né? Então, a vacina, ela não só protege que você tenha COVID, mas também tem agora evidências já demonstrando que a vacina protege também dos sintomas persistentes, né? Ela não, teve um estudo em particular, né, que demonstrou que o número de pacientes, a proporção de pacientes apresentando pelo menos um sintoma persistente, né, era similar entre quem tomou e quem não tomou a vacina, mas quem tomou a vacina apresentava sintomas menos graves e menor quantidade de sintomas. Então, por exemplo, fadiga, fraqueza muscular, dispneia, artralgia, mialgia, todos aqueles sintomas que eu mencionei no primeiro episódio, eles parecem ser menos prevalentes em quem tomou a vacina. Eu estou procurando aqui, eu também vi um podcast que chama Mamilos, com o médico Evaldo Araújo, infectologista, que ele comenta que teve um estudo com 20 mil pacientes e o aumento de 3 vezes na intubação em pacientes obesos ou com sobrepesos. Então, a importância aí da atividade física antes, para ele não ter essa doença aí mais grave. Então, a gente vem com essa importância da vacinação, da atividade física, e queria saber de você se existe a diferença aí do tipo de infecção. Se é daquela Covid original logo no começo, da Delta, da Omicron, se tem prevalência mais de uma ou da outra nessa Covid longa. Eu não vou saber te responder isso, Renato, né? Porque muitos dos estudos acabaram, pelo menos Não dos que eu separando. vi, né? A gente não conseguiu ter uma diferença, assim, distinguir, né? Discriminar qual foi o tipo de variante pelo qual o paciente foi infectado. Além da variante, você tem também, consequentemente, no mesmo período, o efeito das vacinas, que pode enviesar o resultado. Mas eu acho que o que vale a mensagem é tomar as vacinas, procurar, né, continuar utilizando as medidas que são recomendadas para proteção, né, e não infecção, né, da doença, né, uso de máscara em ambientes principalmente fechados, onde tem muita aglomeração, uso de álcool em gel, enfim, continuar. O Dr. Evaldo Araújo, ele comenta nessa entrevista que ele é infectologista, que a principal evidenciação no Covid longa são dessa primeira transmissão aí da primeira geração ali, e que viu até casos de quem estava com sintomas de Covid longa tomou a vacina e diminuiu esses sintomas, tiveram diminuição. Então, a importância da vacina até pós-Covid. E eu queria que você contasse alguma história emblemática sua aí, com algum paciente que se recuperou do Covid longa, principalmente com a atividade física. Legal. Eu tenho uma história bem emblemática, que inclusive virou um relato de caso que a gente publicou numa revista do Grupo Frontiers, de uma paciente idosa se não me engano, ela tinha 67 anos, ficou hospitalizada no Hospital das Clínicas por mais de 2 meses, sendo 50 dias em UTI, né, 49 dias para ser mais exato. Ela teve diversas complicações, então ela teve lesão renal aguda, progrediu com tromboembolismo pulmonar, teve parada cardiorrespiratória, né, síndrome da angústia respiratória grave, precisou ser entubada, depois foi traqueostomizada. Então foi uma Covid assim, bem crítica dela. Ela já tinha, antes da Covid, hipertensão, hipotireoidismo e ansiedade. A gente avaliou ela 3 meses após a alta hospitalar, né? E eu lembro que nesse momento, quando eu conheci ela, que a gente estava avaliando ela relatou para mim que a casa dela tinha 2 andares, ela estava dormindo na sala porque ela não conseguia subir a escada para dormir no quarto, né? E diversos sintomas persistentes, né? Praticamente dos 200 que eu mencionei, ela completava acho que 199. Mas brincadeira mais à parte, mas ela tinha fadiga, fraqueza muscular, né? Esses sintomas mais limitantes, de fato, ela relatava, né? Depois de 10 semanas de treinamento físico domiciliar com supervisão remota, ela relatou para mim já que já estava limpando a casa inteira, subia a escada, descia o tempo todo, ajudava a filha no restaurante que a filha tinha, né? Ela limpava também, acho que ela ajudava com a limpeza, então um esforço físico, né? Que antes ela não conseguia fazer de jeito nenhum. Na reavaliação dela, né, a gente viu uma melhora absurda de
diversos parâmetros de aptidão cardiorrespiratória, força e funcionalidade muscular. Os sintomas persistentes que ela tinha, praticamente todos deixaram de existir. O único que continuou permanecendo era a ansiedade, que, como eu falei, ela já tinha antes, mas como ela relatava, ainda estava pior do que era antes, né? E, enfim, agora ela participou do projeto no início de 2021, se não me falha a memória, e agora no início do mês passado ela me ligou para falar que ela tinha voltado a estudar, que estava aos 68 anos, que tinha entrado no EJA, estava na sexta série, estava super feliz. Então, uma história assim que deixa a gente com muito orgulho, né, de conseguir pegar uma paciente assim tão grave como foi o caso dela e com exercício, uma ferramenta gratuita, né, qualquer um pode fazer em casa, né, que não é nenhuma terapia medicamentosa. Acho que isso vale a pena também destacar, porque a gente ainda não tem nenhuma terapia medicamentosa hoje disponível para tratar a COVID longa, enquanto o exercício já tem se mostrado, né, muito benéfico. Então, acho que esse é um ponto que vale ressaltar. Acho que o cuidado também que a gente tem que tomar é que os sintomas, eles podem parecer muito com outros, né? Ou a gente passa despercebido. Sim. Queda de cabelo, cansaço, falta de concentração, falta de memória. Às vezes fala, é porque eu fiquei muito tempo hospitalizado, é porque eu tô cansado, é porque eu tô voltando a trabalhar. Então, porque não existe um exame, falar, não, eu tô com Covid longa, né? É muito subjetivo, né? Como a pessoa que tá aí do outro lado, como ele consegue saber se são sintomas de Covid mesmo? Então, como eu mencionei no primeiro episódio, tem diversos termos sendo utilizados, né, como sinônimos de Covid longa, eles têm algumas diferenças entre si. E aí algumas questões vão justamente na questão da temporalidade, né? Mas eu vou dar a definição mais fácil, que acho que é do critério, né, do termo que tem sido utilizado pela própria OMS, que é o termo que recebeu, inclusive, um código de CID, né, de Código de Identificação Internacional da Doença, que é a condição pós-Covid, né, que é o código U09.9, que ela, pela definição do OMS, né, seriam sinais, sintomas persistentes e sequelas da Covid-19, que tem duração de pelo menos 2 meses e que tem pelo menos 3 meses do início dos sintomas da Covid-19, em um caso comprovado ou provável de Covid, né? Então, comprovado com o teste ou provável por todo o histórico médico, enfim. E aí você acaba identificando, aí vai ser o médico que vai identificar, por não ter nenhum outro diagnóstico alternativo que consiga explicar todos esses sintomas, né? Então, acho que esse talvez seja o ponto principal. O histórico médico, né, a temporalidade, né, você ter sido exposto ou não e não ter nenhum outro diagnóstico que explique esses sintomas no mesmo período. Então, é quase você vai investigando ali para poder descobrir, né? Sim. E existe ali diferença? Eu fui assintomático, eu posso ter Covid longa? Pode, justamente por esses mecanismos que eu mencionei no primeiro episódio, né? Uma das coisas também que se descobriu é que o vírus ele pode permanecer, ou pelo menos partes do vírus podem permanecer no organismo por um período latente, aproximadamente também de 8 meses. Não sei te dizer se por mais tempo, mas por até 8 meses a gente tem evidência de que pode permanecer. E enquanto ele está lá inativo, você tem... pode ter alguns mecanismos, por exemplo, aquele que eu mencionei do estado hiperinflamatório exacerbado, né, pode estar associado a isso. Então, tem alguns outros mecanismos que podem estar ocorrendo, mesmo na COVID assintomática, que pode levar ao desenvolvimento de sintomas persistentes no longo prazo. Então, esses sintomas aí, eles podem até acarretar aí na sua vida profissional, né? Então, uma perda de qualidade até de produção. Então, a gente ressalva aqui, finaliza esse episódio até falando da importância, então, da atividade antes, durante e pós, né? Durante não, né? Dependendo do grau da gravidade, né? Mas queria agradecer muito a sua presença, Igor, muito mesmo, foi esclarecedor. A gente precisa aí trazer pesquisas de alto nível, né? Informar a população e trazer estudos até mostrando o que esse profissional, o que a pessoa com Covid longa pode executar. Muito obrigado mesmo. Imagina, Renato, foi um prazer. Eu fico à disposição, inclusive, para outros episódios, até para falar de outras coisas, eventualmente, que a gente for publicando, né, estudando lá no nosso grupo de pesquisa, né, posso também indicar alguns outros convidados que acho que
podem agregar bastante aqui no podcast, trazer outras informações legais. E, enfim, foi um prazer. E quem quer achar o Igor, acha onde? Redes sociais? Como que faz? Eu no Twitter tô meio inativo, mas pretendo voltar em algum momento. Aí no meu Twitter é ilong_USP. Ou Instagram, hoje a rede que eu acabo utilizando mais é Igor_Longobardi. E se quiser eventualmente pedir algum artigo, alguma coisa, né, eu me coloco também à disposição, pode ser por e-mail. Meu e-mail é i.long@usp.br. Muito obrigado. Para você que está do outro lado aí, acompanha a gente, deixe comentários aí, qualquer dúvida aí o Igor vai responder. Siga o canal da Natação Criativa, sigam o Igor pelo Instagram e até o próximo episódio.